muitos. Eu morei 10 anos na França, como a maioria daí sabe. Nos 10 anos que eu morei na França, eu atendi muita gente lá, né? Eu trabalho com terapia, com coach, com desenvolvimento de paranormalidade, com várias coisas. E nesse tempo que eu atendi muita gente lá, eu atendi muitos líderes espirituais lá, que estavam querendo desenvolver algumas coisas ligadas a habilidades. E aconteceu algumas coisas que me espantavam, que era, por exemplo, um deles me mostrou um vídeo em que ele estava com um grupo dele e aparece uma luz descendo assim no meio do grupo. E aí ele falou com aquele grupo que era aquela luz que estava descendo era um arcanjo que ele tinha, no caso dele, invocado o arcanjo. E eu fiquei olhando aquela luz assim que ele mostrou e escutando a história dele e depois ele pergunta para mim: "Mas o que você acha que era, Otávio?" E eu fiquei chocadíssimo. Eu pensei assim, gente, essa pessoa já fez a afirmação do que era pro povo dele, todo mundo acreditou, e ele vem aqui me perguntar o que eu acho que é. Ou seja, ele não tinha a mínima noção do que era aquela luz que desceu. Ele não sabia do que se tratava. Mas ele passou para as pessoas e as pessoas acreditaram nele. Casos assim eu vi vários lá. Casos de manipulação de informação. E um caso que eu vou citar de manipulação histórica, bem famoso, que eu gostaria de citar hoje, rapidamente, que a gente pode aprofundar num outro caso, outro dia, é o caso de Nossa Senhora de Fátima, que é muito interessante. O que acontece? Quem não conhece a história de Fátima, vamos resumir. Na cidadezinha de Fátima, tinham 3 crianças, que eram 3 pastores, muito pequenos. Eles estavam perto de uma gruta e teriam visto Nossa Senhora, que teria falado com eles. E depois disso eles teriam tido encontros todo dia 13, foi no dia, primeiro encontro foi dia 13 de maio de 1917. E depois todo dia 13 de cada mês eles tiveram encontros, até, se eu não me engano, outubro. E a história que contam é, eles tiveram encontros com Nossa Senhora, ela fez muitos milagres. Depois disso a igreja tomou conta do local, virou a capelinha deles lá. A Lúcia, que foi a única sobrevivente, que as outras 2 crianças faleceram depois, doentes, pouco tempo depois. A Lúcia foi mandada para um... Foi mandada não, quis ir, né, para virar freira enclausurada. Nunca mais deu notícia, nunca mais quis falar de nada. E acabou a história aí, mais ou menos, né? Em linhas grossas foi mais ou menos isso. Aí o que acontece? Há alguns anos, 2 historiadores portugueses, um que se chama Fina da Armada e o Joaquim Fernandes, eles conseguiram autorização para ter acesso aos documentos originais que estavam no Santuário de Fátima. Esses documentos originais tinham os testemunhos, tinham os jornais da época, tinha uma série de coisas, que nem a igreja lembrava o que tinha ali. E esses 2 historiadores tiveram acesso a esses documentos. E eles começaram a ler os documentos, inclusive os testemunhos das crianças pastores, o que elas falavam que estavam vendo e não vendo. E esses 2 historiadores, o Fina da Armada, que é Fina, depois de Armada, de apóstrofe Armada, e Joaquim Fernandes, né? Um deles é professor universitário, era, pelo menos, de história, com mestrado, pesquisador mesmo nessa área. Esses 2, quando começaram a pesquisar, eles acabaram depois, a pesquisa deles ficou enorme, e eles escreveram vários livros. Todos têm Fátima alguma coisa. O que aconteceu por trás das aparições, alguma coisa assim. Quem quiser pesquisar, procure os livros desses 2. É Fátima, coloca Fátima e vai ter uns 3 ou 4 livros, pelo menos, que falam disso. Eles escanearam, bateram fotos dentro dos livros, tem cópias, assim, até dos testemunhos das crianças, né, dos desenhos que elas fizeram da Nossa Senhora, a dita Nossa Senhora. O que acontece? Muito interessante a história de Fátima. Primeiro, desde fevereiro daquele ano, 1917, ou seja, muito antes da coisa ter acontecido, que foi em maio, 13 de maio, a primeira aparição, grupos espíritas portugueses estavam fazendo posts nos jornais, nos livros, você inclusive leu os posts dos jornais lá, originais, assim, as cópias, né? Falando que no dia 13 de maio aconteceria algo fantástico, anunciando que as mensagens que eles tinham recebido seriam que no dia 13 de maio algo muito diferente aconteceria. Ou seja, já antes, vários jornais, eu anotei aqui, Diário de Notícias, o Liberdade e o 1º de janeiro também, soltaram várias notícias antes. No dia 12 de maio, esses jornais anunciaram que algo estava prestes a acontecer. Grupos espíritas, né? Não foram grupos católicos. No dia 13 de maio, as crianças perto da gruta viram uma senhora, uma mulher. Agora, o que não é contado é que aquele não foi o primeiro contato dessas crianças. Com essa mulher foi. Mas essas crianças, tempos antes, perto ali da gruta, numa árvore, aconteceu algumas vezes delas passarem. Uma vez foi a Lúcia, que era mais velha, com outras crianças,
e vê tipo um anjo, que era tipo uma criança translúcida, uma outra criança que tinha a pele muito branca translúcida. Essa criança se comunicava com elas através de telepatia, quando essas crianças estavam ali com esse, entre aspas, anjo, ou esse ser, elas às vezes entravam num transe hipnótico. Depois, outras vezes, foi já a Lúcia com o Francisco e a Jacinta, que foram os outros dois que participaram das aparições de Fátima, que tiveram contato nesse mesmo local com essa criança meio translúcida, que dizia que os estava preparando para um outro contato que elas teriam depois com um outro tipo de ser. Então existem os testemunhos, inclusive de padres que pegaram a confissão das crianças na época, tudo isso, nesses livros a gente acha esses documentos. Né, gente? Eu não estou falando de achismo, estou falando de coisa que está aí, está documentado. Dia 13 de maio tem a primeira aparição. As crianças viram uma mulher com uma espécie de vestido, mas não era um manto tipo Nossa Senhora. O vestido dela ia até o joelho, mas pegaria mal a igreja apresentar uma Nossa Senhora com mini saia, né? Ia ficar meio esquisito. Eles desconsideraram a descrição das crianças, os desenhos que as crianças fizeram de como era esse. Em alguns momentos não dava para ver as mãos desse ser, o rosto direito as primeiras vezes, e elas escutavam sempre um barulho muito forte, como se fosse uma colmeia de abelhas. Quer comprar barato tudo que você ama num só lugar? Vem para Americanas! Tem dos seus chocolates e gostosuras favoritas. Como se fosse uma colmeia de abelhas, muito forte. Alguns videntes que foram tentar ver essas aparições também, que conseguiram ver, eles falam de longe que o que eles viam era as crianças, uma Nossa Senhora como se fosse uma holografia, uma mulher, não uma Nossa Senhora, uma mulher como se fosse uma holografia muito diferente, e um fecho de luz como se saísse de uma nuvem, uma projeção de algo em cima daquelas crianças e daquele ser. Temos diálogos da Lúcia falando no dia que chegar o dia 13, todo dia 13 era o dia do encontro, de cada mês. Quando os adultos chegam e falam, você não vai pra gruta, para o encontro? E ela fala, a menina fala com medo, a Lúcia, eu não vou, eu não sei o que é aquilo. Eu não sei se aquilo é uma coisa boa, não sei se aquilo é uma coisa ruim, eu não sei se aquilo é um demônio, eu não sei o que é aquilo, eu não vou. Mas acaba que as testemunhas falam que depois de um tempo acontece algo assim com ela muito forte, assim, quase que hipnótico, de repente ela sai e vai para o local, onde ela teria recebido, teoricamente, os 3 segredos, né? As crianças teriam recebido. E onde teve, na última aparição, o milagre do sol, que falam que tinha uma multidão muito grande lá e que o sol teria se mexido. Algumas pessoas falam que foi o sol que se mexeu, outras acreditam que estava tendo um eclipse e uma nave muito luminosa apareceu e se mexeu. Mas o fato é que esses historiadores, quando eles estavam pesquisando um milagre da igreja, eles iam falar sobre isso. Mas quando eles leram isso tudo, e depois eles leram sobre a Lúcia, quando ela se ficou mais velha, depois que tudo passou, na verdade, ela foi pressionada para entrar para a igreja, que ela não queria, né, como se fosse para legitimar todo o processo, eles falaram, peraí, tem alguma coisa estranha. E eles começaram a pesquisar os detalhes das aparições, e algumas das aparições, essa mulher aparecia com uma bola de luz na mão, e às vezes uma bola que tinha vários raios saindo, como se fossem espinhos em forma de raios saindo. E aí eles lembraram até das imagens de algumas Nossas Senhoras em igreja, né, da Nossa Senhora segurando um coração, como sendo o coração de Cristo, cheio de espinhos. Mas aí eles falaram, mas espera aí, existem aparições na Argentina que falam que são de discos voadores e seres de outro planeta, com pessoas segurando bolas que saem raios. E eles começaram a correr atrás disso. E eles começaram a perceber que existiam várias semelhanças dessa mulher que tinha aparecido, e de todos os sintomas do fenômeno, todo o contexto, com várias aparições que falavam que eram seres que vinham de fora com naves. Então ali eles começam a ver que todos tinham um barulho de abelhas, com infrassons e ultrassons, todos tinham radiações eletromagnéticas, todos os casos tinham seres humanoides, em muitos dos casos as pessoas estavam tendo contato, tinham um momento de sentir uma expansão no campo, de angústia e de medo. Em alguns casos, as pessoas entravam em transe hipnótico. Então, ali a gente vê que o caso, testemunhos das próprias crianças, das pessoas que estavam na época, inclusive padres e políticos e tudo da época, não batem em nada com o que nos foi passado depois. Não batem em nada com a história que nos mostra, com o filme que a gente assiste. Não batem.